Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, se posso ir direto ao voto? Deputado, sim. Compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. O regimento da Câmara dos Deputados, regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, inciso 10, a linha H, e artigo 53, inciso 2º, prescreve o exame de compatibilidade ou adequação da proposição com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária, orçamento anual. A referida análise considera ainda as normas pertinentes à receita e à despesa públicas, dentre elas as partes correlatas da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria contempla medidas oportunas que são do interesse da União ao regulamentar a realização de acordos com detentores de precatórios mediante descontos que deverão obedecer ao limite de 40% dos respectivos valores. Ao mesmo tempo, a proposta dispõe que os recursos poupados com os descontos obtidos nas referidas operações serão destinados ao financiamento das ações de enfrentamento da crise sanitária ou ao pagamento de dívidas contraídas pela União para fazer frente a tal situação emergencial. São, pois, providências complementares consentâneas com o cenário de crise que afeta a saúde da população, com a vantagem adicional de contribuírem para reduzir passivos crescentes da União com precatórios. Não há óbices, pois a admissibilidade financeira da matéria, em especial por conta da vigência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. A Emenda Constitucional número 106 de 2020 institui regime extraordinário fiscal para enfrentamento de calamidade pública decorrente da pandemia. A proposição atende às exigências da sobredita Emenda Constitucional, que afasta a exigência de demonstração de adequação orçamentária em relação à expansão de programas destinados ao enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus, Covid-19, desde que não sejam criados compromissos de natureza permanente. Exame de mérito na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto de lei número 1581 de 2020 apresenta méritos inegáveis ao regulamentar na esfera federal o disposto no parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição Federal, dispositivo introduzido pela Emenda Constitucional número 94 de 2016, nos seguintes termos. Artigo 100, parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15%, do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais, dos 5 exercícios acrescidas por mora e correção monetária ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor de crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Como vimos, na parte final do dispositivo, fica claro que cabe a cada ente federado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, regulamentar as condições para a celebração de acordos envolvendo o pagamento de precatórios. Por oportuno, acordos dessa ordem já foram objeto de regulamentação em estados, no Distrito Federal e em boa parte das capitais. O pagamento de precatórios, espécie do gênero execução de sentenças judiciais, mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução de até 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial, é do interesse do poder público pela oportunidade de reduzir os encargos dos precatórios, abrindo espaços e economizando recursos para o atendimento de áreas do interesse direto da população. Concordamos com o deputado Marcelo Ramos quando diz que a solução consensual dessa ordem não apenas poupa recursos que poderão ser empregados no enfrentamento da crise sanitária que assola o país, como reduz a sobrecarga de trabalho imposta ao Poder Judiciário,
assoberbado com litígios contra a fazenda pública, que se prolongam por anos a fio. Os processos judiciais passíveis de acordo, como dívidas líquidas e certas, resultariam em desembolso pelos cofres públicos, eis que já transitados em julgado ou fundados em jurisprudência dominante, o que também serviria de estímulo à sua desjudicialização. Nesse contexto, apoiamos a proposta de buscar alternativas para que a União possa fazer uso da prerrogativa que lhe confere o parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição Federal, de acenar para os credores de precatórios com a possibilidade de firmar acordos de interesse mútuo para o pagamento destes débitos, em prazo mais curto com deságio acordado entre as partes. A excessiva litigiosidade de temas envolvendo a fazenda pública é de todos conhecida. A judicialização acaba sendo o principal método de solução das controvérsias, o que gera incontestável ônus ao Poder Judiciário, com grave impacto em sua eficiência no andamento dos processos. Na maioria dos casos, especialmente naqueles abrangidos na presente proposição, tais discussões judiciais já têm desfecho previsto desde seu ajuizamento em função de jurisprudência consolidada acerca das matérias judiciais. Relevante, portanto, o propósito do projeto de lei de contribuir para a desjudicialização de controvérsias cujas chances de êxito da fazenda pública foram superadas em função de decisão transitada em julgado. Não há dúvidas de que os acordos judiciais são mais baratos para a União do que uma condenação judicial, levando-se em conta o custo de se acompanhar o processo judicial e de se aparelhar o Poder Judiciário para o julgamento das inúmeras causas dessa ordem. A AGU estima em cerca de 30% de economia para a União a realização desses acordos em relação ao custo dos processos até o desfecho final da decisão judicial. Entendemos, no entanto, que cabem alguns ajustes na proposição, com o cuidado de não colocar em risco seus propósitos, e é o que faremos por meio do substitutivo que estamos apresentando. Comentaremos os pontos que julgamos mais relevantes da matéria no que concerne ao interesse de credores e devedores nos litígios a que se refere a proposição. Inicialmente, vamos estender o alcance da medida também para as autarquias e fundações públicas na esfera federal, o que nos levará a alterar o artigo 1º da proposição para abrigar tais mudanças. No caput do artigo 2º do substitutivo, estamos admitindo que as propostas de acordo direto para pagamento de precatório nos termos do parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição Federal poderão ser apresentadas tanto pelo credor como pelo ente devedor, no caso a União, suas autarquias e fundações, perante o juízo auxiliar de conciliação de precatórios, vinculado ao presidente do tribunal que proferiu a decisão exequenda. No parágrafo 3º do retrocitado artigo 5º de nosso substitutivo, estamos deixando claro que a proposta de acordo direto perante o juízo auxiliar de conciliação de precatórios, se aceita pelas partes em litígio, tem que observar o limite máximo de desconto de 40% do valor do crédito atualizado nos termos legais, em conformidade com o previsto no parágrafo 2º do artigo 20 da Constituição Federal. A redação do artigo 3º do substitutivo é feita em sintonia com o disposto no artigo 2º, no que concerne ao direito das partes em litígio em formular proposta de acordo perante o juízo auxiliar de conciliação de precatórios, que a homologará, dando conhecimento ao presidente do tribunal para que sejam adotadas as medidas cabíveis. A nova redação dada ao artigo 4º do substitutivo tem como objetivo não engessar a atuação da AGU na realização dos acordos terminativos de litígio de que trata o artigo 1º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, ou o parágrafo 12 do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. A redação que demos aos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º ainda do artigo 4º do nosso substitutivo resguarda o interesse público em tais acordos e, ao mesmo tempo, promove a diferenciação necessária no tratamento que deve ser dado entre títulos executivos judiciais transitados em julgado e não transitados em julgado, observado o disposto no parágrafo 5º do mesmo artigo em relação ao pagamento das parcelas referentes a tais acordos, que deve considerar as disponibilidades orçamentárias e financeiras da União para o pagamento dos débitos judiciais em cada exercício financeiro. O primeiro ajuste feito no parágrafo 5º do artigo 4º foi feito para atender ao Ministério da Economia, no sentido de que os encargos com os acordos celebrados ao amparo... Senhor presidente,
Senhor presidente. Deputado, por favor. Fazer um pedido a Vossa Excelência. Eu fiz um ajuste de conteúdo da redação, incorporando uma sugestão de alguns governadores do Nordeste, e preciso, já está autenticado, mas eu preciso assinar e enviar. Então eu peço 2 minutos a Vossa Excelência para que eu possa fazer isso agora. Pode ser? Sem problemas, deputado. Fique à vontade. Muito obrigado.